Oi, pessoal, Henrique na área, tudo bem? E hoje a gente vai começar as nossas entrevistas em grande estilo. O professor Jefferson foi meu professor de filosofia, de estética, no curso da Machado, né, do Machado Sobrinho de produção cênica. Obrigado por ter atendido o convite de entrevista, Jefferson. Como é que você está? Tô bem, Tudo bem? agradeço. É, Se apresenta para as pessoas, fala um pouquinho da sua trajetória com a filosofia e do seu trabalho. Então, fui graduado na UFJF, né? Fiz mestrado na UFJF e atualmente estou concluindo o doutorado na PUC do Rio. E o meu autor de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, é Schopenhauer, né? E no doutorado, especificamente, uma relação de Schopenhauer com Platão e Kant, né? Então, a minha tese tem a ver com como Platão e Kant são presentes, né, ajudam a construir, então são apropriados, na verdade, é, pela metafísica do irracional de Schopenhauer. Então, a gente está aqui para falar da metafísica do belo, né? Em Sim, Schopenhauer. sim, E a estética é um assunto que te ocupa, Jefferson? sim. Na verdade, o autor, né, Schopenhauer, meio que proíbe ele, né? Ele proíbe você de ler a obra dele se não for para ler no todo, né? É um autor sistemático, né? Como é comum dos pensadores da época dele. Então, se não é um autor sistemático, uma coisa conduz ou tem que conduzir a outra, né? Então, as partes do sistema precisam ser lidas como um todo e a estética é uma delas e é muito importante. Uhum. E aí, para a gente começar esse papo sobre Schopenhauer, Jefferson, um livro, a gente vai tratar da metafísica do belo, mas não tem como falar de um livro que é a principal obra do Schopenhauer, né? Que é o mundo como vontade e representação. Aí eu gostaria que você explicasse para a gente esses dois conceitos centrais em Schopenhauer, o que seria a vontade e o que seria a representação. Então, quando o título do livro, né, O Mundo como Vontade e Representação. Então, o mundo, ele está falando de uma totalidade, né? Ele não está falando de uma parte, uma coisa. Quer dizer, existe uma visão é, cosmológica total do macro, do micro, né, das galáxias, tanto das galáxias quanto dos micróbios, né? E todo este mundo, ele é uma expressão de uma conjunção entre um fundamento, que é a vontade, com V maiúsculo, né? Por não ser aquela vontade psicológica, é uma vontade como uma força cósmica, digamos assim, e a representação, que são todas as objetivações da vontade. Então, é como se você tivesse, na verdade, para ele, você tem, né, um grande fundamento metafísico que em si não é uma representação, não é uma coisa específica, mas ela, vamos dizer assim, está no fundo, está na base de todas as coisas que aparecem especificamente. Então, assim, né, quando um javali, né, sente fome, ou quando uma borboleta voa, ou quando um meteoro está caindo, todos esses movimentos têm a ver com, estão fundamentados na vontade. E da onde vem a representação? Né? A representação vem de uma consciência. E nisso, o Schopenhauer ele é, é par, né, dos idealistas. Né? A representação vem de uma consciência. Mas eu Gerson, mas e aí? Mas não é da consciência que é o fundamento? Não, porque a própria consciência é fundamentada também na vontade. Entende? Então, quer dizer, o nosso ser de consciência é fundamentado na vontade, que fundamenta tanto a gente, né, quanto a pedra, a formiga e qualquer outra coisa. E aí, a partir da consciência, né, o mundo como representação aparece. Para Schopenhauer, se a consciência desaparece, né, você não tem representação. E não tendo representação, você não tem esse mundo tal como nós conhecemos. Né? Então, assim, a representação. Eu gosto sempre de usar essa metáfora. Né? Se você vai ao cinema, né, e você está olhando para a tela do cinema, você está vendo o filme acontecer. O filme não é gerado na tela. Ele é projetado na tela. Ele é gerado lá atrás no projetor. Se você olhar para o projetor, você não vê o filme.
Se você olhar para onde até o filme não é gerado, quer dizer, na tela, você assiste o filme. Então é como se nós fôssemos um projetor e o filme que passa diante de nós, o mundo. Quer dizer, se você acabar com o projetor, né, você acaba com o filme. Então, assim, o mundo como representação, ele depende da consciência, né? E esta consciência é uma das objetivações da vontade, né? Entendi. O mundo que nos cerca, Jefferson, é a vontade tornada objeto, é isso? Sim, Tudo que sim. nos cerca, o mundo mineral, animal, Externamente, vegetal. sim. Internamente, não. Porque internamente, nós também somos vontade, nós também somos coisa em si, né? Mas externamente, quer dizer, para tudo que está acontecendo no vir a ser, usando a expressão platônica, né? Usando tudo que está acontecendo no Wirklichkeit, né? Schopenhauer diz, né? O fazer efeito do mundo, no acontecer, aí você tem representação. É representação. Né? O fenômeno é representação. O mundo fenomênico kantiano é necessariamente representação. E essas representações podem ser, na verdade, não só o mundo fenomênico, mas também representações abstratas. Né? Os conceitos, produtos da vontade, que não são representações sensíveis, também são representações. Né? Só que aí são representações de representações. Como assim? Quando eu olho uma árvore é uma representação. Mas se eu estou olhando para ela, ela é sensível. Quando eu faço o conceito de árvore, né, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, isso eu já estou fazendo uma representação de uma representação. Quer dizer, eu olhei a árvore e criei um conceito sobre um tipo específico de árvore. A razão que faz isso. Então, toda ciência é racional. Né? Algumas pessoas acham que Schopenhauer é um irracionalista, um contra a razão. Ele não é contra a razão, ele só não dá força à razão que os outros filósofos dão. Né? Porque a vontade é mais potente. Por isso que o Freud depois se apropria, de certa forma, disso. Né? Em Freud, o que acontece? O nosso id é mais potente que o nosso ego. Mas não quer dizer que o id tem uma... que a gente deve se entregar ao id, mas ele é mais potente. Né? Assim, uma analogia, eu também não sou grande conhecedor de Freud, mas Freud tem influências, né, de Schopenhauer, e esse elemento cego, impulsivo e tal, parece que Schopenhauer... Você falou aqui de Platão Sim, e Schopenhauer se apropria do conceito de ideia platônica, né? sim. Você podia falar um pouquinho disso para gente? Então, a ideia platônica, é, que é um conceito que meio que permeia as obras principais, ou boa parte das obras de Platão, no Timeu existe uma explicação talvez mais clara ou mais em sintonia, né, com o que Schopenhauer pensa sobre como ele apropria a ideia. Então, o que acontece? Você tem, segundo o Timeu, que é uma das obras de Platão, um mundo da Hora, que é uma matéria sem forma, né? Na verdade, espaço, né? Porque espaço e matéria para Platão não se diferenciam como para gente. E aí você tem aqui um sem forma, quer dizer, algo que não é objeto nenhum, que não é coisa nenhuma, uma base. E aí você tem as ideias, que têm forma. Né? A palavra ideia significa forma em grego. E aí, entre esse caos completo, entre essa disformidade total e a forma, né, em algum momento a ideia interfere, né, na matéria, na hora, né, nesse espaço platônico. E essa interferência gera as coisas, gera cada coisa. E essas coisas são as coisas do vir a ser. Essa coisa, eu, você, a cadeira, a árvore, não são nem a hora completa, sem forma, nem a ideia, né, formada, perfeita. Elas são um misto, né, se diz isso, não é um misto a palavra certa, eu vou lembrar aqui qual que é o termo certo, mas elas são uma mistura, né, digamos assim, uma combinação entre um elemento perfeito, imóvel e eterno e um elemento completamente disforme. Portanto, ela Entendi. não tem como admitir, né, todas as qualidades da ideia, mas também é melhor do que ser completamente disforme. Bom,
Quando Schopenhauer fala da ideia platônica, ele está querendo dizer o quê? Entre a vontade completamente irracional, completamente caótica e tal, e o mundo fenomênico, né, nós temos a ideia que é a primeira objetivação da vontade, e essa ideia é, digamos assim, o modelo, tal como em Platão, para todas as coisas que aparecem, por exemplo, né, a primeira objetivação da vontade como ideia de árvore, né, ou como ideia de qualquer coisa especificamente, é aquele modelo para todas as árvores objetivadas na experiência. Então, todos os fenômenos que nós vemos na experiência têm primeiro uma objetivação não fenomênica como ideia. Então, assim, tal como em Platão, não fossem as ideias, não haveria uma base de modelo para o mundo da experiência. O Jefferson, qual seria o papel da arte em Schopenhauer? Então, o papel da arte é contemplar as ideias. E ao contemplar as ideias, a gente entra no que ele diz de sujeito de conhecimento puro, né? E o conhecimento puro, ele dá um quietivo na vontade. Quer dizer, quando eu estou diante do conhecimento puro, eu não quero que eu contemple, né? Eu estou como sujeito do conhecer, não como sujeito do querer, né? Então é como se, por um breve momento, nós nos tornássemos completamente sujeitos do conhecer. E aí a vontade desaparece. E a vontade desaparecendo, o sofrimento também desaparece. Só que na contemplação estética, isso é momentâneo. Aonde isso vai acontecer de maneira mais decisiva, não é na estética, é na ética. E aí gera a figura do santo, do asceta, né, e tal, que é presente em todas as religiões. Mas A arte seria um calmante para seria a um nossa relação com a calmante. vontade, né? E aí essa arte como calmante, ela pertence tanto ao gênio, que é aquele que consegue plasmar, né, ele tem acesso e consegue plasmar isso numa obra, né, na música, na escultura, enfim, o que seja, tanto naquele que é o contemplador da arte, né, nós, meros mortais, que não somos gênios, né, que vamos no museu, ouvimos uma música. Agora, isso é menos intenso para nós, né, e muito mais intenso no gênio, né? Na verdade, só o gênio tem acesso, digamos assim, um acesso em mais alta intensidade ou qualidade às ideias, só o gênio tem, né? Nós não temos, mas nós conseguimos experimentar em uma medida menor aquilo que o gênio experimenta numa medida que o faz genial, né? Para o Schopenhauer, Jefferson, qual é a diferença entre o gênio e o cientista? Né? Então, o gênio é tomado de algo, isso também está presente em Kant, de certa forma, né? Tanto para Kant como para Schopenhauer, o gênio só existe na arte, né? O gênio é tomado por algo ao produzir a obra de arte que ele não consegue explicar, né? Quer dizer, é como se ele fosse tomado, usando uma metáfora, né, de um demônio, vamos dizer assim, né? E a palavra demônio aqui tem a ver mais com daimon, né, grego, que o fizesse produzir, né? Não assim magicamente, claro que um gênio estuda arte, tem técnica, né? Mas assim, mas ele é tomado de um tipo de inspiração, de visibilidade que é inexplicável, né? Talvez a maior explicação que ele possa dar é a obra feita, mas não há uma. O cientista não, o cientista ele consegue explicar se você assistir, vamos supor que o Einstein fosse vivo, né? E nós fôssemos assistir uma palestra do Einstein, né? Por mais que fosse difícil entender a palestra e nós tivéssemos que ver ela Ele 1000 segue vezes, todo o diálogo dele, a argumentação dele segue uma linha de causa e consequência, né? Que você consegue conceitual, mapear, né? racionalmente, né? E aí eu estou usando o sentido razão do Schopenhauer,
é racionalmente uma explicação de representações. Quer dizer, o conceito tal leva o conceito tal, quer dizer, eu tive a experiência X que levou o conceito tal, quer dizer, todo cientista vai explicar por que ele é grande para a gente a partir de uma demonstração. E essa demonstração ela é conceitual, né? Empírica conceitual. O gênio não é assim, né? Quer dizer, a arte não é um objeto, não é um objeto conceitualmente redutível, né? Nós podemos pegar uma obra de arte, veja bem, existem N casos disso. Você tem uma pessoa que trabalha com arte há 40 anos e não é artista. Ele conhece a história da arte, ele conhece técnica, ele conhece, às vezes, muito mais do que vários grandes artistas. Só que ele não é artista. Né? Quer dizer, ele é um conhecedor, e isso tem um grande valor, né, da história da arte, da técnica da arte e tal, mas isso não faz dele um gênio. Né? O gênio tem um quê de misterioso, assim, né, de algo que o toma. Ô Jefferson, o Schopenhauer tinha um exemplo de gênio para ele? Tipo assim, se você perguntasse Schopenhauer, quem é gênio para você? Mozart, né? Mozart, Mozart? Beethoven, né? Mas assim, Mozart me parece, salvo engano, é na música, né? Que é para ele a maior das artes. É o maior representante, mas você tem Homero, os poetas, Goethe, Goethe. poxa vida, Goethe, né? Estou aqui falando, mas eu falei do Mozart por causa da música, mas o gênio com quem Schopenhauer mais convive, né? Schopenhauer foi aluno de Goethe, né? Na casa dele, né? Schopenhauer chegou a ficar porque a mãe de Goethe, a mãe de Schopenhauer era amiga de Goethe, e aí, enfim, isso fez com que eles tivessem uma aproximação. E Schopenhauer nunca esqueceu, na verdade, a Alemanha inteira, né? Nunca esqueceu e nunca deixou de reconhecer Goethe, né? Então, assim, talvez não haja um gênio mais relevante para o convívio de Schopenhauer do que Goethe, né? Porque de fato ele conheceu, né, esteve ali com ele, teve uma amizade por um tempo, né? Goethe já com 60 e poucos anos, ele com 18, né? Uma relação de mestre e aprendiz que durou pouco, né? Mas Então, tipo assim, Jefferson, o gênio é mais aparentado do louco do que do cientista, seria isso? o Schopenhauer Porque chega a tem um fazer quê. uma. é, no trabalho do gênio tem um quê. Tem alguma coisa que foge a essa racionalidade descritiva, né? Sim, 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 Entendi. sim. Porque, porque a razão, veja bem, a razão, ela opera na raiz quádruplo do princípio de razão, que é uma coisa que não vai dar para explicar aqui, que é um pouco complexa. Mas a ideia está fora dessa raiz. E o gênio contempla a ideia estando fora dessa raiz. Então, Entendi. não dá para dizer, seria contraditório dizer que o gênio, ao estar no seu estado de visibilidade da ideia, está no campo da razão, de conceitos descritivos, e conseguirá comunicar esse estado a partir de conceitos, entende? Então, o gênio acessa a ideia fora da função da razão para Schopenhauer, que é produzir conceitos, representações de representações. Então, assim, é um modo de conhecer diferente do modo racional como Schopenhauer entende a razão. Tá? Estou falando isso toda hora porque a maneira como Schopenhauer entende a razão é muito peculiar, é muito diferente da maneira como Kant entende, como os idealistas, de modo geral, entendem. Uhum. É, o Jefferson, além do gênio, há a figura do asceta, né, o santo. Sim, Porque dois caminhos para se negar à vontade seria o caminho da arte e o caminho da ética, né? O sim, caminho da sim, estética e o da ética. sim. O caminho da estética é uma negação momentânea e o caminho da ética é um caminho de negação definitiva, digamos É. assim. Quem é a figura do asceta para o Schopenhauer? A figura do asceta para Schopenhauer você está perguntando de um personagem específico Não, ou... não, não, tipo Então, assim, quem é sim, aquela pessoa que entendi. consegue se, perdão, A história esse caminho de mais... asceta?
a história mais exemplar, talvez, né, para isso, é a história do Siddhartha Gautama, né? Tá. Buda, né? Uhum. Que Schopenhauer depois na maturidade vai cada vez mais conhecer o budismo e no final da vida, inclusive, na casa dele tinha um Buda que ele mandou, uma estátua de Buda que ele mandou moldurar ouro e tal. Ele foi por um tempo conhecido lá na velhice como Buda de Frankfurt, embora de budista ele não tivesse nada, né? Ele era completamente entregue aos desejos e tal, era um sujeito que comia muito, era egoísta, não era uma pessoa muito legal. Bom, mas o que acontece? O Siddhartha Gautama reza, a lenda, né? Isso é importante. Schopenhauer nunca se referenciou como um exemplo moral, né? Assim, mas porque a moral para Schopenhauer é a compaixão. O fundamento da moral para Schopenhauer é a compaixão. Então o que acontece? Reza a história, né, que o Siddhartha Gautama era filho de um grande rei, né, que não queria que ele visse nada de ruim do mundo. Então criou ele nos muros de um palácio e lá dentro só entrava gente saudável, jovem, bem, né, então lá dentro não tinha fome, não tinha miséria, não tinha nada. E um dia, já depois de adulto, ele resolveu sair dos muros do palácio e ao sair ele topou, né, com as humilhações, né, topou com a velhice, com a doença, e com a fome, me parece, né? E aí, ao topar com isso, acontece o grande quietivo da vontade, né? Quer dizer, por você sentir, né, que o querer é sofrimento, que o querer produz muito mais sofrimento do que qualquer outra coisa, você passa a deixar de afirmar o querer e passa a negar o querer. Quer dizer, conhecendo o que é a vontade, ao se conhecer, ao ver nos seus fenômenos, né, a miséria, a fome, a decadência, é como se houvesse um movimento de negação. E aí isso condiz com isso conduz ao nada, porque o mundo só é o que é por afirmação da vontade, objetivação fenomênica, uma positivação. Na medida em que a vontade, ao invés de se afirmar, ela se nega, o mundo desaparece. Então, o caminho do asceta é um caminho onde a dor do mundo o toma, entende? E aí a compaixão aparece, quer dizer, a compaixão é exatamente isso, eu sentir a dor do outro, né? E ao sentir a dor do mundo, é o largar o prato, né? Você tá ali com um prato de comida, vê a fome e não consegue comer mais. Por que você não consegue comer mais? Porque você teve compaixão, quer dizer, você viu, você sentiu a fome do outro mesmo não precisando estar com fome. Uhum. Então, o santo é esse sujeito que consegue, diante da dor do mundo, não por um produto racional, mas por uma tomada, né, vamos dizer assim, de assalto, como acontece com o gênio, a vontade não mais se afirma. E aí é muito interessante que o Schopenhauer vai dizer, todos os exemplos de santidade que nós respeitamos são pessoas que negam a vontade. São pessoas que abrem mão, que não querem, que não trabalham mais em função de si, que não... O Né, Jefferson, a vontade nos escraviza a todos? Ou a maioria de nós? é, uh, Então, quando a gente diz que a vontade não se escraviza, tem que fazer uma observação, porque pode parecer que a vontade é uma coisa fora de nós, né? Uhum. Então, assim, a vontade é tudo, inclusive a gente. Então, sendo tudo, a vontade é absolutamente livre nela mesma. Então, por um lado, nós temos essa liberdade da vontade que somos. Por outro lado, nós não temos controle racional nenhum sobre aquilo que somos. Então, eu estou escravo do que eu sou, entende? Eu não sou escravo de um outro algo. Eu sou escravo daquilo que eu sou. Não é possível ser outra coisa a não ser aquilo. Quando a vontade te objetiva, né, ela está dando um caráter para você e você é escravo daquilo que você é, não daquilo que, como se a vontade estivesse fora, entende? Como se ela fosse uma instância fora de você te escravizando, que é a noção
empírica da escravização, né? Quer dizer, tem um senhor que escraviza, mas É o uma coisa é terceiro, diferente da né? outra. É o terceiro. Não, aqui não. Aqui você é escravo do que você é, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre os conceitos de belo e do sublime em Schopenhauer. Então, você de Belo Sublime Schopenhauer não pode ser visto sem uma comparação ou sem uma classificação anterior do que seria o conceito de Belo Sublime em Kant, com alguns pontos básicos. Então, assim, para Kant, o sublime, o belo está na natureza, né? Sobretudo na natureza, ele também acontece na arte, mas está sobretudo na natureza. E o elemento principal do belo estar na natureza para Kant é que a natureza é desinteressada. Quer dizer, para Kant, quanto mais interesse há em algo, menos a possibilidade desse algo ser belo. A natureza ele diz que a beleza na arte é aderente, né? A beleza da natureza é a beleza, digamos assim, por excelência, porque é onde nós temos, como eu disse, falta de interesse. E aí isso seria, em Kant também, o que seria o sentimento do belo, né? Um acordo entre o entendimento e a imaginação. Quer dizer, um jogo livre entre o entendimento e a imaginação. Isso é complicado, não dá para explicar aqui, mas é como se entre duas faculdades nossas, né, como se não, entre duas faculdades nossas, o entendimento e a imaginação, ocorresse um jogo livre, né, uma associação livre, e aí a associação livre gera um prazer, gera uma complacência, o termo traduzido é isso, uma complacência, e nesta complacência está o belo. Tá? Isso não dá para entender rapidamente assim, é muito complexo, mas é mais ou menos isso. No sublime, o que acontece? Para Kant, o sublime está sempre ligado ao enorme, àquilo que é gigante. Né? E aí, tanto o sublime matemático quanto o sublime Dinâmico. dinâmico. Né? O dinâmico está ligado às grandes forças da natureza, os grandes movimentos da natureza. Né? E no sublime, se a princípio você tem um desacordo. No belo você tem um acordo entre entendimento e imaginação. No sublime você tem a princípio um desacordo, né, entre razão e entendimento. Quer dizer, enquanto que o belo começa com um acordo, o sublime começa com um desacordo. Só que depois esse desacordo é superado, né? E aí você tem o sentimento do sublime sem o temor, por exemplo, porque não é possível você sentir o sublime se você tem, diante do sublime dinâmico, por exemplo, né? Você tem um tornado. Enquanto você tem medo dele te matar, não é possível você ter o sentimento do sublime. O tornado não é o sublime. A superação deste medo, né? Conseguir olhar para esse enorme sem temer a própria vida, sem temer a própria existência, dá ensejo a sentir o sublime. Tá? Isso ainda em Kant. Bom, em Schopenhauer, o que acontece? O belo, ele muda algumas coisas. Primeiro que o lugar de preferência, digamos assim, do belo não é a natureza, é a arte. Né? Porque quem produz a arte, vamos dizer assim, quem produz a arte não, porque o acesso às ideias, né, que configura a estética schopenhaueriana é feito justamente pelo artista. Né? E o artista não produz natureza, o artista produz Ah, arte. Né? Então, assim, muda esse ponto. Quer dizer, onde que é o ponto principal onde o belo se manifesta para Schopenhauer? Na arte e não na natureza. Quer dizer que não existe beleza pela natureza? Não, existe, só que ela não é o lugar de, digamos assim, preferência ou de exuberância maior. Né? É na arte, porque o artista consegue. Porque em Schopenhauer, a beleza tem a ver com conhecimento, um tipo de conhecimento de vislumbrar as ideias, né, na sua pureza. E isso o artista consegue fazer. Bom, em relação ao sublime, o que ocorre? O sublime, ele, enquanto o belo é objetivo, né, porque o conhecimento é a coisa mais objetiva que existe, né, enquanto o belo é parte de um conhecimento objetivo das ideias,
o sublime vai exigir um esforço subjetivo, tá? Para que a gente se desvencilhe daquele medo inicial, daquele preservar a própria vida, por exemplo, do tornado, das coisas imensas e tal, para senti-lo, né? Então, assim, o sublime ele tem em Schopenhauer, ele, ele é construído mais subjetivamente, não objetivamente como em relação ao belo. Né? Então, assim, tem mais coisas que a gente poderia falar, mas A música clássica, ela tá mais para o belo ou mais para o sublime, Jefferson? belo. Mais para o belo? Mas aí o que acontece? Também é um pouco delicado, né? Porque para Schopenhauer, a música é uma espécie de como é que a gente pode dizer isso? Os vários momentos da música, os vários constituintes da música, em termos técnicos, que aqui eu não vou saber colocar, o baixo fundamental, a harmonia, tudo isso para Schopenhauer é um espelho de como a própria vontade se movimenta, sabe? Então, a música é uma espécie de negativo, né? De negativo não, de espelhamento talvez, de como a dinâmica da vontade constitui tudo. Quer dizer, é como se a vontade, ao se movimentasse como a música se movimenta. Sabe? Então, é muito próxima a relação de Chopin, da vontade com a música, como vontade mesmo, sabe? É como se ouvir uma sinfonia fosse ouvir a vontade em trabalho. É muito Caramba, isso é interessante, incrível, sabe? cara. E você ouve uma música clássica, poderosa, por exemplo, se você ouvir a Quinta Sinfonia, né, a Nona, parece que dá essa sensação mesmo, né, de algo assim, que não é racional, embora seja, né, tem uma coisa, mas assim, de algo que não é conceitual, de algo que não é. E que tem uma força de movimento, uma beleza que nos paralisa, que nos eleva, e em dinâmica, né? Então, assim, é meio que isso, né? A vontade, a música se a vontade tivesse um espírito, isso é uma fala minha, tá? Se a vontade tivesse um espírito, esse espírito é a música, né? Assim, acho que é uma analogia útil, talvez, né? Se a vontade tivesse um espírito, se a vontade tem um modo de operar, esse modo é melhor visualizado, ou mais diretamente visualizado, ou percebido pela própria dinâmica da música. Então, assim, ele faz comparações, por exemplo, os seres cosmológicos, né? Os seres menos desenvolvidos têm a ver com determinada estrutura musical, os seres mais envolvidos com outra estrutura. Então, assim, ele vai meio que mostrando que a própria cosmologia tem relação com os constituintes da música, no baixo fundamental, na harmonia, enfim, em tudo isso. Então, é dessa forma que é feito. É o papel mais ou menos é uma palavra péssima, né? Mas assim, é um papel análogo que os números têm na cosmologia de Platão, né? Lá no Timeu, a música tem para Schopenhauer. Talvez pudesse dizer isso. Para a gente encerrar, Jefferson, é, se tiver algum ouvinte que se interessa por Schopenhauer, qual que seria a sua dica de leitura para ele começar a entrar no mundo de Schopenhauer? Ah, Pode ser um comentador, pode ser uma obra do Schopenhauer. ah, olha, diferente, né? Assim, da maior parte dos autores alemães do tempo de Schopenhauer, ele escreve para ser entendido, né? Ele não é um autor que escreve assim sem preocupações, né? E tem um talento estilístico muito grande. Ele tem um talento como escritor, de ser muito claro, né? Então, assim, eu acho que no caso de Schopenhauer, a melhor coisa é começar por Schopenhauer.
sabe? É pegar ali e ler a introdução, né, feita pelo tradutor, e começar por Schopenhauer, porque ele é feito para ser entendido. E aí ele vai te remeter a alguns autores que talvez sejam mais difíceis de ler por si mesmo, a princípio. Kant, né, por exemplo. Mas Schopenhauer não, né? Schopenhauer ele permite que você leia ele sem muitas dificuldades assim iniciais. Depois elas vão aparecendo porque, veja bem, essa facilidade promovida pela qualidade literária de Schopenhauer nos engana com relação ao fato de parecer que ali não existem problemas muito complexos às vezes, mas existem muitos problemas complexos que remetem ao idealismo alemão inteiro, a Kant, a leituras específicas que ele faz da ciência do tempo dele. Né? Schopenhauer conhecia a ciência do tempo dele enormemente, conhecia o Oriente, conhecia a literatura oriental depois da maturidade de maneira também ímpar, né? Conhecia muito. Então você vai tendo que se remeter a muitas coisas, mas eu indicaria o próprio Schopenhauer. Tá? E assim, só voltando à questão lá, na hora que eu falei, né, que talvez a música em Schopenhauer seja análoga àquilo, né, dos números em Platão, eu estou querendo dizer o seguinte, tá? Para Platão, você tem a ideia, as formas geométricas básicas, né? E aí, a partir dessas formas geométricas básicas, aparece o mundo do vir a ser, das coisas, né, que compõem o vir a ser. Né? Então, quer dizer, entre a ideia e o fenômeno, você tem um meio de construir, né, este mundo fenomênico que aparece. O mundo do vir a ser, perdão. Então, em Schopenhauer, você tem a vontade, e como todo o cosmo é ordenado por uma ordem musical, digamos assim, né? É como se a música desse o tom, né? Ou a música expressasse a dinâmica da vontade em construir objetivações, né? Então, nesse sentido de ela funcionar analogamente aí como uma ferramenta, né? De colocar as coisas como elas são, né? A natureza bruta, alguma consciência, sem ser um conceito, sem ser um planejamento conceitual, sendo uma dança, um movimento sem muito, sem nenhum critério de finalidade ou de objetivação plano, vamos dizer assim, né? Porque isso não cabe à vontade. Professor Jefferson, gostaria de te agradecer, né, que você aceitou prontamente o nosso convite. Estou muito feliz com essa entrevista. Eu acho que foi uma entrevista muito legal. Né? E já deixar aqui o convite para próximas conversas, né, no futuro. Continua falando sobre estética, né? Porque tem muita coisa para a gente falar, né? Ah, não, é um terreno riquíssimo, né? E eu que agradeço, né? O tema tem muitas dificuldades, tá? É um tema muito pesado conceitualmente. A gente tenta falar assim de uma forma que seja didática, mas obviamente que tudo isso exigiria uma leitura ponto a ponto, né? E tal. Mas eu acho que para poder assim, eu tentei com essa fala fazer algo que aproxime o leitor inicial, né? De um interesse pelo autor e tudo mais, né? Tá bom, obrigado, Jefferson. Ok? Tchau. Valeu, Henrique.